Olá, turminha! Hoje nós vamos continuar com o assunto de formas espaciais e formas planas. Vamos fazer as páginas 56 e 57. Na página 56 está falando dos poliedros e seus elementos. Os poliedros são aquelas figuras que a gente viu na última aula, que elas são formadas por figuras planas. São aquelas que não rolam. Lembra que a tia falou? Então, elas têm os elementos chamados faces, arestas e vértices, tá? Olha só a imagem. Face, é só a gente lembrar do nosso rosto, a nossa face, né? Então, é um desses lados da figura, ok? Arestas são essas linhas da figura. E vértices são os pontinhos onde encontram, os cantinhos das figuras, onde encontram as arestas. Então, cada cantinho desse é um vértice. Observe o vídeo. Os sólidos geométricos possuem vértices, arestas e faces. Os vértices estão cada pontinho de uma figura geométrica. Por exemplo, observe o cubo. Quantos pontinhos ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As arestas são as linhas que ligam essas pontas. Então, quantas arestas tem um cubo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simples, né? E por último, temos as faces, que são todos os lados da figura geométrica. Vamos contar quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se você não entendeu algum conceito, volte o vídeo e veja quantas vezes achar necessário. Agora, na página 56, a gente vai completar esse quadro com a quantidade dos elementos de cada poliedro. Então, a gente tem como os poliedros o paralelepípedo, cubo, prisma, pirâmide, a pirâmide de base triangular e uma pirâmide de base quadrada. Base é a parte de baixo dela, tá? A pirâmide de base triangular é porque embaixo dela é um triângulo. Já a pirâmide de base quadrada é porque embaixo dela é um quadrado, tá? Nós vamos completar com os números de faces, que são as laterais, né? Os números de arestas, que são as linhas, e os números de vértices, que são os cantinhos. O paralelepípedo, ele tem 6 faces, que são esses lados, né? 12 arestas, que são as linhas, e 8 vértices, que são os cantinhos. O cubo, ele tem 6 faces, que são esses lados, 12 arestas, que são as linhas, e 8 vértices, que são os cantinhos. Já o prisma de base triangular são 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. A pirâmide de base triangular tem 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. A pirâmide de base quadrada tem 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Outro conceito que aprenderemos hoje é sobre a planificação de um sólido. Quando fazemos uma planificação, é como se estivéssemos abrindo o sólido geométrico, podendo assim descobrir quais figuras planas formam esse sólido. Por exemplo, observe a planificação desse cubo. Quando ele se abre, percebemos que ele é formado por 6 quadrados. Na planificação da pirâmide de base triangular, observamos que ela é formada por 4 triângulos. Pessoal, continuando a explicação do vídeo, a planificação. Todos os sólidos geométricos são formados pela união de figuras planas, as quais podem ser identificadas por meio da planificação. A planificação é como se a gente pegasse essa caixa, né, e abrisse. E quando a gente abre, a gente vê que essa caixa é formada por figuras planas,
né? Observando aí, eu coloquei a planificação de algumas das imagens. Por exemplo, o cubo. O cubo ele é formado por 6 quadrados. Tá vendo? É pegar o cubo e abrir a caixinha de cubo e fica essa imagem. São 6 quadrados. Vocês vão observar também aí a planificação do paralelepípedo. Tem a pirâmide de base quadrada. A pirâmide, por exemplo, é de base quadrada, ela tem um quadrado e 4 triângulos, tá vendo? E tem do prisma. A do prisma, se a gente abrir uma caixinha de prisma, você vai ver o quê? 3 retângulos e 2 triângulos. Agora a questão da página 57, eu fiz uma adaptação. São sobre as faces do poliedros. Escolha uma planificação de algum sólido geométrico. Desenhe na malha pontilhada colorindo o interior. Depois escreva o nome dessas formas. Então, daqueles exemplos de planificação que eu mostrei a vocês, vocês vão escolher um e vai fazendo essa malha quadriculada. Observe como a tia fez. Eu fiz como exemplo o cubo. Pode até fazer maior se você quiser, tá? O cubo, quando a gente abre, ele é formado por 6 quadrados. É como se fosse um dado, né? Ou um cubo daquele jogo, né? Que alguns têm, das pecinhas coloridas. Então, eu juntei aí, fiz a planificação do cubo e respondi. As formas que eu uso no cubo são quadrados. Nesse caso aí são 6 quadrados. Eu fiz cada um de uma cor diferente. Você pode escolher o que você quiser, do cubo, do paralelepípedo, da pirâmide, do prisma, fica a seu critério, tá bom? Aí vai desenhar e pintar e vai dizer quais são as formas usadas nesse sólido geométrico. Tá joia? Turminha, eu preciso que vocês façam a página 60 do livro de matemática, ok? Pessoal, por hoje é só. Um beijo e até a próxima.